Um bom dia a todos. É uma alegria poder estar aqui com cada um de vocês. Fico muito honrado de ter estado junto com Dom José Negri, tão querido, bispo diocesano de Santo Amaro. Agradeço também aos reverendíssimos sacerdotes que estão aqui conosco, ao professor Evandro Pontes. É uma alegria, uma honra dividir a mesa consigo. E quando nós falamos sobre educação, nós sempre corremos o risco de nos perder em abstrações. Porque esse é um risco inerente à inteligência humana. Nós podemos começar a falar de coisas abstratas, etéreas, inconcretas, e, portanto, perder, por assim dizer, o contato com a realidade. Essa é uma das crises, por exemplo, que Aristóteles não conseguiu resolver. Porque ele dizia, no seu elenco de perguntas não respondidas, por que é que a inteligência humana obtém todos os seus dados dos sentidos, mas não consegue conhecer uma coisa enquanto individual? Ou seja, quando a conhece, a torna abstrata, no mesmo ato de conhecer. Nunca ninguém respondeu essa pergunta, porque essa pergunta é irrespondível. Não há como respondê-la. Portanto, nós sempre corremos o risco de, ao falarmos de qualquer realidade, começarmos a nos perder em abstrações, e isso, no mundo de hoje, é absolutamente onipresente. Então, por exemplo, estamos em plena situação de conflito na Ucrânia e as pessoas fazem discursos genéricos sobre o assunto. Mas são muito poucas as pessoas que são capazes de analisar a realidade em concreto, o que efetivamente está acontecendo. Então, em função de discursos genéricos, uns tomam uma posição de um lado, outros uma posição do outro, mas ninguém sabe exatamente pegar a situação na sua concretude e analisá-la nas suas contradições internas. Porque uma situação como essa não é, digamos assim, monolítica, não tem apenas uma dimensão. Ora, isso também acontece com a educação. Então, nós podemos falar sobre sistemas educacionais, sobre o que seria ou não a educação, qual que é a missão da educação, etc, 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 e nos distanciarmos, assim, da coisa. Por assim dizer, da res, da educação em si, ou daquilo que nós queremos dizer quando nós dizemos educação. E aqui, portanto, se apresenta para nós uma dificuldade inicial. Quando nós queremos falar sobre este assunto, como é que nós podemos pegar o objeto? De que modo nós podemos, digamos assim, acessar esse objeto de maneira concreta, especialmente no caos em que nós estamos? Eu gostaria de partir de uma observação muito bem feita por São Tomás nos seus comentários a Boécio. Justamente quando ele fala sobre a diferença entre as ciências e as artes liberais. E ele, com a sua característica laconicidade, ele é sempre muito sucinto, mas, digamos assim, é alguém que dá um tiro só e acerta exatamente no alvo. Ele explica que existe uma diferença entre o que ele chama de scire e a ciência. Ou seja,
Não dá nem para traduzir isso para português. Nós não temos palavras para dizer isso. Nós teríamos que dizer entre o saber e, digamos assim, o conteúdo desse saber, as matérias desse saber. E ele explica que o saber, o shire, o ter ciência, enquanto verbo, é uma arte. Não é simplesmente, digamos assim, um conjunto de conteúdos. É uma arte. O que significa que o nosso intelecto, ele precisa, antes de obter uma série de conteúdos, ele precisa aprender a lidar consigo mesmo. Ou seja, é muito simples isso. É tão simples que chega a ser flagrante. Ou seja, um pianista, ele precisa dominar a técnica de tocar piano antes de ter, digamos assim, um repertório. Se ele não sabe tocar piano, aquele repertório não serve para nada. Aliás, existem pessoas que têm a capacidade, nós nos adaptamos, o ser humano é capaz de se adaptar, em que, por exemplo, ele pega um repertório, sei lá, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, não sei o quê, e ele é capaz de simplificar aquele repertório e torná-lo similar àquele que seria executado da maneira correta. Então, por exemplo, alguém é capaz de, com alguns acordes cifrados e uma linha melódica genérica, ou levemente corrigida, ou facilitada, reproduzir um Bach, por exemplo. Mas o fato é que ele não tem a técnica para tocar um Bach, para tocar Chopin, por exemplo. Ou seja, o primeiro momento da educação, e a palavra educação tem a ver com eduzir, com tirar a potência ao ato, de fazer a potência chegar ao ato, como explica São Tomás no De Magistro. Ou seja, o professor é alguém que, através de alguns sinais, é capaz de fazer o aluno fazer a passagem da potência ao ato com o seu intelecto, vendo, digamos, essa execução materialmente feita do lado de fora, de tal modo que ele mesmo faça a experiência da verdade. Antes disso, é preciso que a pessoa seja capaz de lidar com essa potência, ele domine a arte dessa potência, que é a inteligência. Então, São Tomás explica que esta a função das chamadas artes liberais. As artes liberais têm esse nome, liberais, porque elas libertam o intelecto das suas amarras. Então, em primeiro lugar, a gramática, pela qual o aluno aprende não apenas a ler em vernáculo ou ler em latim, mas ele aprende a dominar a língua, ele aprende a ter domínio sobre a língua, ele aprende, digamos assim, a tornar a língua sua, a usá-la como instrumento para comunicação. Ele aprende a ler em sentido profundo, em sentido não apenas materialmente correto, mas em sentido analógico. Ele consegue ler mais do que está escrito. Isso é a gramática. Que é algo que a maior parte das pessoas não consegue mais fazer. Às vezes, por exemplo, esses dias eu estava com um irmão,
comentando sobre um texto, um parágrafozinho pequeno. Aí eu disse, você viu que isso aqui está escrito aqui, né? Ele diz, não, isso não está escrito aqui. Eu falei, está escrito, só que está escrito por baixo. Ou seja, você tem que aprender a ler inteligentemente. Ler inteligentemente significa você entender aquilo que está escrito por baixo do que está escrito realmente. Não como se faz no Brasil, que a pessoa leu uma postagem de Facebook, interpreta o contrário e ainda vem brigar com você, né? Não nesse sentido, mas no sentido real, quer dizer, aquilo que realmente está escrito por baixo do texto, aquilo que o autor não foi capaz de dizer. Ou não foi capaz de dizer porque ele realmente não foi capaz de dizer, ou porque ele não quis dizer, ou porque não era necessário dizer quando ele disse aquilo. Aquilo era evidente para os seus interlocutores. Então nós precisamos fazer isso. Depois a lógica, que nos faz dominar a estrutura do pensamento, e a retórica, que nos faz ter a capacidade de transmitir isso tudo de maneira autoconsciente. E as 4 outras artes liberais, elas são a aplicação desses princípios à realidade. Então, a matemática aplicada à música e a geometria aplicada à astronomia nos fazem perceber que o ato de inteligência, ele precisa fazer as contas com a coisa concreta, com a realidade tal como ela é. Quer dizer, as 7 artes liberais não são, digamos assim, conhecimentos que nós adquirimos. Elas são prestrezas que nós adquirimos. Elas são arte no sentido latino da palavra arte. Elas são um modus facendi, um modus procedendi, um jeito de fazer, um jeito de realizar. Qual que é o problema? Quando nós não temos domínio sobre a inteligência, e nós começamos a adquirir conteúdo, nós nos comportamos como alguém que não tem domínio da técnica de piano e começa a querer fazer um repertório. Disse aqui o professor Evandro Pontes, um chimpanzé, né? Mutatis mutandis é isso. É que nós temos, a inteligência realmente existe, então a gente consegue criar, digamos assim, arranjos que disfarçam isso tudo. Ainda mais quando esses arranjos são arranjos coletivos, então a gente consegue, digamos assim, encontrar reverberação disso num grupo acadêmico, numa comunidade científica qualquer, etc, etc. Nós conseguimos fazer arranjos disso. Mas sem dominar o modo de pensar, sem ter a técnica do pensamento, sem ter, digamos assim, a técnica da inteligência. A inteligência é uma técnica, eu preciso dominar a minha inteligência. Ou seja, nós, no nosso processo, especialmente moderno, de desenvolvimento, nós alienamos a nossa inteligência. E, digamos assim, abdicamos de utilizá-la para escutar, por exemplo, a Rede Globo, ou qualquer outro que opine alguma coisa. E a gente acredita naquilo de uma maneira quase que religiosa. Ou o sistema sanitário, ou os órgãos de comunicação, sei lá o quê. Então nós abdicamos de utilizar a nossa inteligência e conferir as coisas, até porque nós não conseguimos fazer isso. E, digamos assim, aderimos de uma maneira acrítica, sem que o nosso intelecto efetivamente consiga exercer a sua própria autoridade. Ora, então vejam que coisa curiosa. Paradoxalmente, quanto mais uma pessoa estuda, sem dominar a arte da inteligência, mais inepta
elas se tornam. É paradoxal, mas é assim. Por quê? Porque ela não aprende a dominar o ato de inteligência e, portanto, os conteúdos que ela absorve são absorvidos apenas como símbolos de crença. E muitas vezes como símbolos afetivos de crença. Você escuta uma coisa, aquilo lhe parece assim, você adere àquilo, não consegue pensar de um outro modo, a sua inteligência vai se tornando cada vez mais embotada, porque você adquiriu muito conteúdo, sem ter a capacidade de discernir esse conteúdo mediante o exercício autoral da sua própria inteligência. Você renunciou ao exercício autoral. E renunciando, você já não é mais capaz de conhecer nada. Você é capaz apenas de reproduzir o que outros disseram. O que outros reportaram. É muito interessante isso. Quando depois a gente faz a transposição desse lapso para, por exemplo, os debates políticos. Ou, por exemplo, não lhes parece tão interessante que toda a esquerda chique no Brasil atualmente esteja apoiando o Biden, que representa o imperialismo norte-americano combatido pela esquerda ao longo de tantas décadas. Simplesmente porque o Biden apoia o identitarismo. Então, o Biden é a favor dos gays, a favor das mulheres e a favor dos negros. Então, ele se tornou o queridinho da esquerda, o presidente norte-americano. Não é interessante que, por exemplo, hoje a esquerda esteja contra a ex-União Soviética? É uma contradição. Uma contradição em termos reais. Eu não sou a favor de nenhum dos dois, porque eu não sou obrigado a escolher entre dois demônios, né? Entre Satanás e Beelzebu, eu não escolho nenhum. Mas não deixa de ser interessante perceber que esses posicionamentos políticos refletem o quê? Justamente a falta de domínio da própria inteligência para compreender a realidade concreta. Por exemplo, toda a esquerda identitária é a favor, ela é contra o patriarcado. Mas qual que é a classe mais patriarcal da sociedade? É a classe pobre. Porque proletário é aquele que tem prole, é aquele que tem filho. Então, a esquerda, para ficar a favor dos gays e etc., tem que ficar contra os pobres a quem ela representar. Você tem uma contradição real. É uma contradição de termos reais. E por que essa contradição de termos reais existe? Ela existe porque as pessoas não são capazes de dominar o exercício da inteligência. Portanto, a tarefa primordial da educação é ensinar o homem, ou mais do que ensinar, é devolver ao homem a sua própria inteligência. É devolver ao homem, digamos assim, a capacidade autoral. Ou seja, você enxergar com seus próprios olhos, você pensar com o seu próprio intelecto, etc. Só que aí vem um problema. E o problema é o seguinte: nenhuma escola é capaz de fazer isso por si mesma. Por quê? Porque isso é um trabalho bárbaro. Primeiro, educação, dizendo de outro modo, se a educação é exatamente, ela tem como pilar devolver ao homem a sua capacidade autoral, ou seja, é devolver-lhe o domínio sobre a sua própria inteligência,
Porque, caso contrário, quanto mais estudar, mais idiota ele vai ficar. Portanto, eu preciso entender o seguinte, que isso é inconcebível com qualquer noção coletivista de educação. Porque se eu tenho que devolver a cada indivíduo a capacidade autoral, isso tem que ser feito individualmente. Estão percebendo? Na coisa concreta, não dá para fazer isso, digamos assim, com uma coletividade. Não existe conhecimento coletivo. Conhecimento coletivo é só uma figura de linguagem. Todo conhecimento é individual. Só a inteligência humana individual é capaz de conhecer. E devolver ao indivíduo o domínio sobre a sua própria inteligência, que é aquilo que a gente faz com as artes liberais, é uma tarefa eminentemente individual. Bom, então isso nos coloca um problema. Um problema muito sério. Se este processo é individual, e a escola é um ente coletivo, então a pergunta que a gente faz é: como é que a escola pode educar desse modo? Essa parece uma pergunta muito simples, mas ela é complexa mesmo. Ela é extremamente complexa. E ela é sobretudo complexa se a gente não compreende que a primeira tarefa da educação é restituir ao indivíduo essa destreza com as suas próprias potências intelectuais, né? Pois bem, quando nós lemos os filósofos clássicos, nós percebemos que para eles isso era muito evidente. Muito evidente. Dou alguns exemplos. Platão. Na República, há um trecho em que ele diz que eu já citei, quem acompanha minhas palestras sabe, eu já citei isso diversas vezes. Li, inclusive, né? Ele diz que, para se educar com ele, no fundo, a pessoa tem que parar 40 anos para ser aluno do Platão, né? E isso tem que se fazer desde que a pessoa nasce. E ele diz o seguinte: quando as criancinhas são pequenas, as mães têm que tomar muito cuidado com as histórias que se contam para essas crianças. E ele diz, olha, não permitam que se contem histórias que não sejam expressamente autorizadas. E nessas histórias não pode ter mentira, não pode ter mau exemplo, não pode ter nenhum tipo de... Ele diz assim, essas intrigas entre os deuses que se falam, que aliás é tudo mentira, isso não deve se contar para as crianças. Inclusive ele diz, a maior parte das histórias que estão em circulação hoje, 5 séculos antes de Cristo, são péssimas. Não contem isso para as crianças. E ele explica por quê. Ele diz que é porque as crianças não conseguem distinguir o senso literal do senso alegórico. E é verdade. Você pega uma criancinha, né? Você mostra Jesus crucificado para a criancinha. A criança fica condoída, ele pensa que tá ali mesmo, machucado mesmo, ela não entende, né? Porque a criancinha está acostumada a entender que o literal é literal, tudo é literal. Tudo é literal. O que me assusta é que muitas vezes os adultos também estão assim, né? Então, às vezes, você faz uma afirmação um pouco irônica e a pessoa interpreta aquilo de uma maneira literal, né? Literal mesmo. E briga com você, né? Às vezes acontece comigo no Facebook. Eu faço uma piada, né? Esses dias eu fiz uma piadinha, coloquei lá,
Eu fui ao supermercado e a pessoa me perguntou, eu estou de batina assim, né? A pessoa me perguntou, o senhor é padre? Eu escrevi lá, vontade de dizer, não, sou sei lá o quê. Eu não me lembro o que eu escrevi. Bom, teve gente que se ofendeu embaixo. Na real mesmo. Ficou mortalmente ofendida. Onde já se viu um padre dizer uma coisa dessas? Quer dizer, ela não pegou que aquilo era uma ironia. Por quê? Ela pensa exatamente como uma criança de 3 anos. Ela está interpretando o alegórico como literal. Quer dizer, é o que o Platão estava dizendo. Então, assim como para uma criança a gente tem que tomar cuidado com o que mostra, vocês imaginem o estrago que não causa a televisão na mente dessas pessoas que não são capazes de discernir. Elas interpretam tudo como literal. Tudo. Então elas vão a um show e interpretam tudo como literal. Elas veem uma pessoa fazendo uma imoralidade e se insinuando para elas, elas interpretam como literal. É real, aquilo está acontecendo comigo, elas são hipnotizadas por aquilo. Ou seja, nós estamos com uma horda de pessoas realmente imbecilizadas que é uma coisa muito complexa, muito complicada mesmo. Ou seja, o que o Platão estava dizendo na prática? Ele estava dizendo na prática o seguinte: a inteligência humana, ela não se desenvolve de uma maneira natural, muito menos rápida. Essa potência chamada inteligência em nós, ela está, digamos assim, em nós, dentro de uma infinidade de limitações corpóreas que fazem com que o seu exercício seja altamente sofisticado. Portanto, se durante um período largo da nossa vida nós não estivermos protegidos de contradições em excesso, a nossa inteligência não vai conseguir se desenvolver, ela vai entrar numa espécie de paroxismo prático. Ela vai ficar perplexa, ela não vai conseguir se desenvolver. Por isso que Platão dizia, para estudar comigo você tem que parar cedo, desde que você nasce. Porque senão a sua mente vai ficar tão estragada que psicologicamente você vai ser incapaz de estudar. Você não vai conseguir desenvolver essa arte chamada intelecto. Essa potência, né, que tem uma arte, que ela precisa se desenvolver de acordo com uma destreza, que é o que a gente chama também de inteligência. Ora, mas em que lugar que a gente pode realizar isso? Porque se a pessoa precisa parar logo cedo, se ela precisa ser protegida, digamos assim, do ambiente externo, para que a sua mente não seja pervertida e ela fique embotada, qual é essa estrutura que protege o nosso intelecto a fim de que ele possa efetivamente, com a calma, a serenidade, a tranquilidade devida, ir se alçando sobre as suas próprias limitações? Essa estrutura foi criada por Deus na própria estrutura da natureza, chama-se família. É na família que nós somos acompanhados enquanto indivíduos, de maneira primordial. É na família. Quando a gente diz que é na família que a gente é acompanhado como indivíduo, eu estou aqui dizendo exatamente a mesma coisa que a sociologia moderna fala a respeito das estruturas primárias da sociedade, que são aquelas nas quais você vale enquanto indivíduo mesmo. Então, por exemplo, se o seu filho morre, você não vai contratar um filho para colocar no lugar.
Se a sua mãe morre, você não vai pegar uma mulher de fora e falar assim, estou te contratando como mãe, vou te pagar um ordenado, está aqui na sua carteira de trabalho, você vai exercer o ofício de mãe, a carga horária aqui de 8 horas por dia. Você não faz isso. Se a sua mãe morre, você fica sem. Se o seu filho morre, você fica sem. Marido até que dá para arranjar, né? Mulher, tal. Mas, enfim, não é a mesma pessoa. É interessante que a Escritura mesmo fala disso. Jó, quando ele perde tudo, morrem os 10 filhos dele. No final do livro ele recupera tudo em dobro, mas ele não recupera os filhos em dobro, é só 10. Ele tinha 10 que morreram, ele recupera mais 10. Por quê? Filho você não perde, é eterno, ele está ali para sempre. A alma é imortal. Ou seja, o ser humano é insubstituível dentro da família. É ali que você é querido como tal. Já não é assim no emprego. Se você morre, semana que vem vai ter alguém no teu lugar, ninguém praticamente vai falar mais de você. Você é descartável em sentido próprio. Mesmo. Isso é que é característico das estruturas secundárias. Esta é a prova que só a família pode educar. Não é a prova lógica, abstrata, é a prova concreta mesmo. É a prova real. Só a família efetivamente pode educar. Mas, e essa pergunta nós não devemos fazer hoje em dia, que tipo de família? Este é o problema. Porque a família contemporânea, que já é uma degradação da família pós-industrial, é uma estrutura extremamente frágil. O pai trabalha num lugar, a mãe trabalha em outro lugar, o filho está solto em qualquer instituição de ensino. Essa daqui não forma ninguém. Inclusive porque ela nem está formada. O pai e a mãe estão casados, os filhos estão soltos, eles se veem no final de semana, e de noite, antes de dormir, talvez se vejam, acabou. É isso aí. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o problema da educação é um problema civilizacional. Desde a Renascença, mas especialmente desde a Revolução Industrial, a civilização inteira está indo para o ralo, está indo para o buraco. Então, o declínio da inteligência, de certo modo, é causa desse declínio da civilização, mas, de certo modo, também é consequência. Porque, como diz São Tomás comentando Aristóteles, a causa material e a causa formal sunt causae ad invicem, são causas vice-versa, são causas uma da outra. Então nós precisamos entender o que é família na concepção, digamos assim, natural. Recentemente eu traduzi um opúsculo de Aristóteles sobre o assunto, que a gente colocou o mesmo apelido, aliás, o mesmo título do opúsculo em espanhol, que é redundante, mas fazer o quê? Chama-se A Economia Doméstica. É uma redundância greco-latina, né? Por que nós quisemos traduzir esse livro? Por que eu me dediquei a traduzir esse opúsculo? Porque ali Aristóteles mostra que é uma família mesmo. Quer dizer, um pai, uma mãe, que se unem, não simplesmente porque eles querem se curtir e ser felizes à custa de 2 ou 3 filhinhos, quando muito. Mas um pai e uma mãe que se unem para um empreendimento realmente muito forte, que é o empreendimento da vida deles.
Não é que cada um quer fazer uma carreira, que a mãe quer ser aeromoça, o pai quer ser metalúrgico, e aí os dois se amam e vão fazer um sonho de Hollywood para poderem juntar dinheiro, terem alguns filhinhos e viajarem nos dias de folga. Não é isso. É um empreendimento mesmo, em que os dois vão para um lugar para colonizar aquele lugar, para ter uma propriedade, para terem uma série de empregados, para terem muitos filhos. Aquilo, quer dizer, no sentido antigo, casar para fazer uma família era mais ou menos como você querer fundar uma ordem religiosa. Como você fundar um mosteiro, é mais ou menos isso. É realmente um empreendimento muito forte. É o empreendimento da vida de duas pessoas. Ou seja, é por isso que na mentalidade antiga esse negócio de divórcio realmente era uma desgraça. Né? Porque quando você se casa com a mentalidade de fazer um empreendimento que vai dar certo, você coloca todas as suas energias ali, a aliança entre esses dois gerentes, e Aristóteles diz claramente, o marido governa a casa por fora, a mulher governa a casa por dentro. Os dois têm que ser o primeiro a se levantar e os últimos a dormir. Os dois é que cuidam de tudo e jamais podem se desentender um ao outro. A mulher entende a rudeza do marido como uma fraqueza da sua condição natural. O marido entende a contradição da esposa como algo da fraqueza da sua condição natural. Jamais atraia, porque isso seria uma infâmia para a família. Mas é um negócio impressionante. Mas por quê? O que Aristóteles tem diante dos olhos, quando ele fala de família, é uma estrutura realmente forte. Vocês imaginem assim, alguém que vai para um lugar muito pequeno do interior com o destino de colonizar um lugar e fazer uma família forte que vai dominar aquela cidade. É isso daí. É isso que significa família, célula madre da sociedade. É isso. Quer dizer, nós vamos lá para nós dominarmos aquele lugar. E quando Jesus elevou a família ao nível de sacramento, ele estava elevando isso aqui a nível de sacramento. Quer dizer, ao mesmo tempo que você tem gente fundando mosteiro, gente fundando diocese, gente fundando cabide, tem gente casando. E colonizando regiões inteiras do Ocidente com a mensagem do Evangelho como um fermento. Esse negócio aí que está em jogo. Portanto, essa instituição forte, família, é aquela efetivamente capaz de formar um indivíduo que tem força de segurar esse indivíduo, de ser uma estrutura que o protege do assédio do mundo exterior para fazer com que ele seja alguém. Efetivamente, ela tem as condições de ensinar para ele virtudes, porque ela tem leis internas, ela tem costumes internos, ela tem usos internos. Então esses usos, esses costumes e essas leis, passados de modo amoroso, personalizado, individualizado, geram convicção, geram identidade, e uma identidade que não é qualquer identidade, é uma identidade espaço-temporal. Nós estamos aqui nesse lugar, espacialmente, há tantas gerações, e, portanto, temporalmente, é uma autoconsciência geográfica e histórica, portanto, concreta, em todos os sentidos, que abraça o indivíduo. Ou seja, uma pessoa que nasce numa estrutura forte como essa, ela tem a tranquilidade de poder ver o seu intelecto crescer, amadurecer, sem estar submetido às contradições desse mundo dialético, revolucionário. Mas São Tomás chega a explicar, na questão 95, da Prima Secunde, artigo 1º,
quando ele fala sobre as leis humanas, e ele explica por que é necessário que haja leis humanas. A questão anterior é sobre a lei natural, a 94, famosa. A 95 é sobre as leis humanas. Ele explica por que precisa de leis humanas. Ele diz que precisa de leis humanas porque quando o ser humano nasce, ele é ordenado dentro da família. Então, a própria educação paterna, que é feita mediante o que ele chama de admoniciones, que não é simplesmente conselho ou admonição, é algo mais incisivo, é mediante uma orientação mesmo, é feita mediante a instrução individualizada dada pelo pai. A força da língua latina é muito maior do que a da língua portuguesa, né? É uma advertência mesmo, é algo muito mais incisivo. Então São Tomás diz, a educação paterna, ela é suficiente para levar a pessoa a ser virtuosa. O pai vai ensinando o filho a ser virtuoso. Mas ele diz, existem alguns indivíduos que eles não têm eles têm uma certa dificuldade. Então, quando eles vão para o mundo, eles vão ter que aprender na base da pancada. E, citando Aristóteles, ele diz que quando o ser humano ele deixa suas paixões soltas, ele se torna o pior dos animais, porque ele usa a razão de maneira instrumental para satisfazer todas as suas iras, todas as suas raivas. Então ele se torna pior do que os bichos. Né? Ou seja, o que São Tomás está explicando aí? É que quando você não tem família, o que você tem é um estado que ele precisa cada vez mais se tornar totalitário. Porque as pessoas são como animais ferozes que precisam ser regidos por leis cegas. Então todo mundo vai ter que aprender na base da pancada, todo mundo vai ter que aprender na base da multa, todo mundo vai ter que aprender na base da prisão, na base de ter o CNPJ ou CPF sujo. Todo mundo vai ter que aprender na base da porrada. É isso que ele está dizendo. Ou seja, o intelecto não consegue funcionar sem determinadas condições morais. Se a pessoa estiver exacerbadamente dominada por seus instintos mais baixos, pela ira e pela lascívia, que é basicamente tudo o que o jovem consome hoje, quando não é violência, é sexo, e às vezes você junta as duas coisas, como por exemplo, diabolicamente o funk fez. O que é o funk? É uma música que sintetiza violência e sexo. Quer dizer, é um negócio que deve ter sido produzido nos quintos dos infernos mesmo. Algum laboratório satânico. Satanás tem medo do funk, diz o professor Evandro. Ou seja, quando esses instintos mais baixos ficam soltos, a inteligência fica embotada. Ela não consegue funcionar. Ora, sem a família, você não consegue ensinar a pessoa a ser virtuosa. Ela vai ter que aprender depois pela pancada. É o que acontece muitas vezes nas escolas. A família é ruim, aí coloca a pessoa numa escola católica. Aí, como é que a pessoa vai ter que aprender? Vai ter que aprender na base da pancada. Ele vai ter que ser, o aluno vai ter que ser castigado, vai ter que ser disciplinado, vai ter que ser punido, etc, etc, etc. Porque a família não ensinou ele a ser virtuoso. E se ele não for virtuoso, ele não vai conseguir aprender a usar a sua própria inteligência. Portanto, se a família é a tecnologia criada para o desenvolvimento
intelectual e moral que é adequado para que o indivíduo possa tomar posse da sua inteligência e crescer enquanto tal, o que deve ser uma escola? Como diz o Papa Pio XI, na Divinilis Magistri, a escola tem que ser uma extensão da família natural e da família sobrenatural, que é a igreja. Como muito bem diz o Papa Pio XI ali, só existem duas instituições que têm educação, que têm direito de educar. Duas instituições. A família e a igreja. O resto não tem direito de educar. Direito real de educar. Somente a família e a igreja. Porque a família é a família natural, onde o indivíduo nasce e, portanto, a única instituição capaz de garantir que ele vai ter isso. E a igreja é uma família sobrenatural. E a família sobrenatural em que sentido? No sentido de que somos irmãos e que nós estamos aqui recebendo ajuda para crescermos sobrenaturalmente, a fim de atingirmos o nosso fim sobrenatural, sem que ninguém tenha nenhum interesse alheio nisso. É tão somente o interesse por salvar a alma do indivíduo, só isso. Quer dizer, o interesse não é desfrutar, não é obter força de trabalho desse indivíduo, não é que esse indivíduo milite num partido político, não é que esse indivíduo seja apenas uma engrenagem num sistema, não é isso. A finalidade é salvar a alma dele. Então, é uma finalidade primária. A igreja, por isso, é uma instituição primária. Ela está interessada no indivíduo. Então, só ela tem direito de educar, além da família. Isso significa que uma escola católica que realmente queira cumprir a sua missão, ela precisa ser uma família de almas. E eu acho que quem mais desenvolveu isso realmente foi São João Bosco. São João Bosco, com a educação salesiana, aquela original dele, né? Eu vou fingir que eu não entendi as risadas. Ele queria que o colégio fosse um lugar em que a criança gostasse de ficar. Em que, terminada a aula, ele quisesse ficar ali. E ele queria que ela sempre estivesse ao alcance do olho de um padre. Sempre. E que ela tivesse um clima de liberdade e um clima afetivo em que ela se sentisse tão querida que, quando ela volta para casa, ela tem vontade, tem saudade, digamos assim, de voltar para a escola. Porque ela se sente realmente amada, querida, e aquele lugar faz bem para ela, e ela gosta, é um ambiente virtuoso, realmente não tem nada de violência, não tem nada de sacanagem, não tem nada disso, só tem um bom espírito, um bom ambiente, etc. Mais até do que os jesuítas. Data Vênia, Santo Inácio, que está aqui ao lado, pelo qual eu tenho grandíssima devoção, mas a pedagogia jesuíta não chegou a esse nível de refinamento, digamos assim, a ponto de transformar a escola numa extensão da família, em que a criança, o jovem, seja um filho que está sendo amado, educado, acompanhado, que está aprendendo a utilizar o seu intelecto, de tal modo que depois ele vai conseguir absorver todo o conteúdo e confrontar aquele conteúdo com a realidade. Né? Ou seja, uma pessoa que realmente é inteligente, de verdade, por exemplo, ela pode tranquilamente ler Marx. Aliás, como eu faço. Porque quando você vai confrontar o Marx com a realidade, você percebe o que tem de razão, o que não tem de razão, aonde que ele errou, aonde que ele acertou. Você consegue fazer essa depuração tranquilamente, porque a realidade é o teu
parâmetro de comparação, né? As pessoas dizem que São Tomás era aristotélico. Não, a fonte principal da filosofia e da teologia de São Tomás não é Aristóteles, é a realidade. É alguém que realmente levou a realidade a sério até as últimas consequências, e por isso a filosofia e a teologia deles são primorosas. Coisa que alguns tomistas não entendem, porque eles estão tão preocupados em reproduzir São Tomás materialmente, que eles não fazem um confronto da filosofia de São Tomás com a realidade concreta, e por isso acabam ficando, digamos assim, no mundo da lua. Não entendem realmente do que estão falando. Eu cheguei aqui à conclusão do meu tempo. Queria apenas, como conclusão, dizer o seguinte: portanto, eu acredito que com esse raciocínio que eu fiz, espero que de uma maneira simples, não queria realmente fazer nada sofisticado, espero que eu tenha conseguido demonstrar que realmente uma escola que queira cumprir a sua missão não pode apenas entender assim: nós vamos ensinar a pedagogia clássica, nós vamos ensinar o trivium e o quadrivium. Eles não são meras técnicas. Eles são modos de inteligir. E modos de inteligir que só são possíveis dentro de uma estrutura que realmente se entenda como uma família, que inclusive poderá ajudar as famílias a serem mais família também. Ou seja, se um pai e uma mãe católicos não conseguem hoje fundar um mosteiro, fundar uma diocese, fundar seja lá o que for, uma igreja com o seu casamento, pelo menos que eles se juntem e fundem um colégio que seja isso. E assim nós estaremos começando, muito começando, mas é preciso começar. Começar é importante. A fazer uma marcha ré no processo de destruição da sociedade, o que na verdade é uma marcha avante no processo de construção da civilização, a fim de que ela, que agora está em crise, possa voltar a se refazer a partir de suas bases mais profundas. Obrigado. Gostaria de agradecer ao Padre José Eduardo pela contribuição, muito importante, tema muito importante. Neste momento, agora, serão recolhidas algumas perguntas que serão respondidas no final deste primeiro ciclo. Então, nós teremos alguns membros da nossa equipe que vão selecionar 3 perguntas. Então, eu vou pedir para quem tem essas perguntas que levante a mão, só para a gente identificar. Tá? Eu precisaria responder as minhas agora, porque eu tenho que ir embora, eu não vou poder ficar até o final do ciclo, lamentavelmente. Adoraria beber um pouco aqui do professor Evandro, etc., mas infelizmente eu tenho que ir embora, eu sou pároco, né? Eu tenho paróquia, etc. Então, quem tiver pergunta, eu vou pedir para levantar a mão para a gente levar o microfone. Hoje, 19h30. Mas antes da gente tem uma série de coisas para fazer, tem batismo no domingo, 8 e 18. 8 e 18. Mas hoje é mais confortável. Hoje tem um pouco de barulho no final, de volta. Bom dia, eu sou o Vitor, sou professor de filosofia do Estado e atualmente... Sinto muito. Atualmente eu dou aula no Estado, né? E em um colégio particular, e o colégio é católico. E em ambas as escolas eu sofro com a seguinte questão, que é o material. Primeiro, dentro do Estado, ele produz um certo material que é muito tendencioso, a gente sabe, com vários textos e tudo mais. E também no colégio particular, é um colégio católico, né? Se diz católico. E também tem um material muito tendencioso, em ambos os lados. Isso eu sei que é resultado, às vezes, do Estado em si, da própria política, da generalização e tudo mais.
E eu sei que isso, somado à cultura que hoje nossos jovens bebem, tanto das redes sociais, ensino geral, os próprios filmes, plataformas de acesso, como filmes, séries, entre outras coisas, fazem com que isso alimente até incentive. Às vezes o adolescente, na minha perspectiva, ele já chega com certas ideologias montadas, né? Como eu, enquanto professor, eu queria fazer essa pergunta, posso fazer com que esse adolescente volte para dentro da sua casa, volte desse sentido e recupere essa questão intelectual? Como eu posso formar ele intelectualmente e como eu posso formar ele dentro dessa cultura familiar? Muito bem. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Já levanta a mão que assim a gente ganha algum instante. Muito bem. Então, a gente tem que entender o seguinte. A inteligência não emerge senão mediante um trauma. O que eu quero dizer com isso? Qualquer inteligência, o processo intelectual inteiro é um processo traumático. Você vai ascendendo em níveis da sua inteligência mediante experiência. Mediante experiências que são difíceis. Então, por exemplo, quando você passa a se entender como um indivíduo que tem responsabilidades profissionais. Pô, isso é um trauma. Mas você é mais autoconsciente nesse nível do que no nível anterior, quando, por exemplo, você está apenas ligando para os seus sentimentos, para as suas paixões, etc, etc. Então, a pergunta, devolvendo-a, seria mais ou menos o seguinte: como fazer esse jovem ter um trauma racional? Como fazer ter uma crise intelectual? Existem algumas pessoas que, de fato, conseguem ter esse carnegão, né? Ele consegue provocar uma crise num jovem dos diferentes modos, né? Eu, francamente, acho que a melhor pessoa que eu conheci que era capaz de fazer isso era o Olavo de Carvalho. Conheci dezenas de pessoas que assistiram um vídeo e tiveram um susto, um trauma, e deram uma guinada diferente na sua vida, né? Então, nós precisamos saber fazer isso. Então, você, lá enquanto professor, não deveria se limitar apenas a dar conteúdos de filosofia. Você deveria, de repente, provocar crises filosóficas nos alunos que os farão cair do cavalo. E aí eles podem, digamos assim, a partir daí, buscar um reinício, né? Tá certo? O que mais? Mais alguma pergunta? Onde é que... está ali. Pode levantar. Diga. Está sem o microfone aí? Levanta, acena a mão, chacoalha. Bom dia, meu nome é Andrei. A dúvida que eu fiquei, logo no começo da sua exposição, o senhor falou que Platão falava que para ser um filósofo, vamos dizer assim, precisava viver 40 anos com ele e já começar desde criança, né? E no caso de nós, adultos, como na sociedade que nós estamos hoje, por exemplo, o que deveria ser feito para a gente despertar essa arte da inteligência em nós, já que nós perdemos, por exemplo, estou com 30 anos, perdi 30 anos da minha vida sem conviver com Platão, por exemplo. Não, Obrigado. mas isso tá bom, mas isso não é o fim do mundo, não, porque Santo Inácio de Loyola, ele era soldado, né?
E vocês sabem a história de Santo Inácio, ele estava lutando em Navarra, pela Espanha contra a França, e aí jogaram uma bomba, né, um canhão, atirou uma bala, e acertou bem nas pernas dele, quebrou. Então era um homem muito nobre, distinto, etc. Ele foi se recuperar, fez 3 cirurgias. Ele era tão valente que não existia anestesia na época. Operaram ele a sangue cru e diziam que parecia que estavam operando outra pessoa. Né? Tiveram que quebrar a perna dele inteira e colocar por dentro umas placas de cobre a sangue cru, assim, sem nada de anestesiante. Muito bem. Ele se converte, ele vai para Montserrat, faz a confissão geral, de lá vai para Jerusalém. Quando ele volta, ele vai para a Universidade de Paris. E ele percebe, eu tenho que fazer apostolado na Universidade de Paris, eu tenho que começar com as maiores inteligências da Europa. O que ele faz? Ele vai estudar com as criancinhas, o trivium e o quadrivium. Fica um tempo estudando com as criancinhas, tipo uns 2, 3 anos. E aí, quando ele aprendeu, ele vai lá e começa a universidade. Então, qual que é o nosso problema? O problema é que a gente não quer começar do zero. Então, quando a gente diz assim, vai aprender latim, meu filho, vai aprender a ler, vai fazer direitinho, faz lá, aprende direitinho, do começo. A pessoa, não, mas eu já queria começar, sei lá, lendo a São Tomás, as questões disputadas, né? Você não vai entender nada, você não vai conseguir entender nada, né? Então, o único modo é começar pelo começo. E dá para começar pelo começo, mais tarde, dá. Os maiores santos, os santos que mais fizeram bem pela igreja, não começaram cedo, curiosamente. Santo Agostinho se converteu aos 40 anos. Ele já era um intelectual, mas não era cristão, ele se converteu aos 40 anos. Santo Inácio se converteu aos 40 anos também. Que foi a segunda bomba para a igreja. E Santa Teresa d'Ávila se converteu aos 40 anos também. E Santo Afonso Maria de Ligório um pouquinho mais cedo. Ele tinha os seus 16 anos quando ele se converteu, mas não é uma conversão assim de pequenininho, né? Então, não é verdade que o que o Platão está falando é verdade com um processo pedagógico, mas a graça ela pode fazer maravilhas conosco. Então, vamos embora. Temos mais uma aqui. Bom dia a todos. Eu sou um pouquinho pior que o colega aqui, que eu sou diretor de escola pública. Meus pêsames, hein? 2.000 alunos em Diadema, mas eu dou aula aqui na Ítalo, então dá para balancear. A minha pergunta é sobre alternativas ao sistema público, ao sistema privado, que tem os problemas que o colega aqui colocou. Se entendi correto, e nós estamos aqui para isso, para que as famílias elas tomem posse dessa missão e se juntem e fundem escolas. Esse é nosso objetivo. Num trabalho que a gente desenvolve com Dom Carlos e com o apoio de Dom José, que são a questão das escolas comunitárias, a gente está buscando alternativas, porque muitas comunidades nos procuram e dizem que o entrave é a questão econômica. E aí, quando a gente fala em escolas comunitárias, depois, quem quiser me procurar, a gente conversa sobre, mas tem recurso público, e se tem recurso público, a gente vai ter que abrir mão dos valores. Não é isso, mas a minha pergunta é, quais as alternativas, padre, para além da escola católica, para quem não tem acesso, o homeschooling, enfim, eu vejo que algumas famílias têm essa angústia, né, que não acham, não têm a sorte que nós temos de ter a escola das irmãs, aqui o liceu. Qual a alternativa para essas famílias? Então, o homeschooling é uma alternativa, digamos assim, emergencial. Né? Então, por exemplo, seu filho está aprendendo ideologia de gênero na escola. Aí a mãe vai lá e fala assim, não tem onde botar, vamos para casa estudar, eu vou dar aula para você, vamos fazer o que é possível.
É uma solução emergencial. Essa solução emergencial poderia ser melhorada. Então, por exemplo, se existissem organizações que fornecessem suporte às famílias que querem fazer homeschooling, produzir material didático, em que você pudesse, por exemplo, ter um encontro entre todos os homeschoolers, congressos de homeschoolers, enfim, você tivesse, o governo entendesse que a família é a instituição primária, que ela tem direito de educar, e que o governo quisesse subsidiar isso daí, inclusive criando jeitos de você reforçar, né, a educação domiciliar. Só que eu estou falando disso em termos conjecturais. Na realidade mesmo, quem parte para o homeschooling está no mato sem cachorro. A realidade é essa, né? Então, eu não vejo muitas alternativas, para falar a verdade. Eu acho que nós temos que criá-las. E pronto, é aquilo. Quando não existe nada, a gente tem que fazer existir.